Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu estou aqui para dar uma força para vocês hoje na questão da qualidade de áudio em transmissões aí online, né? Para você que está gravando suas aulas, para você que quer transmitir a sua atividade aí ao vivo, eu vou dar algumas dicas para vocês de como manter a qualidade de captura de áudio, tá? Nas suas gravações através do OBS e manter um padrão, o que é muito importante quando, por exemplo, você resolve fazer uma sequência de vídeos, né? Eu espero que isso ajude vocês e qualquer dúvida, só me mandar um e-mail, eu ficarei feliz em responder. Bom, pessoal, antes de falar sobre configuração de hardware ou de mostrar para vocês no OBS aqui o que vocês precisam fazer para ter qualidade, uma coisa muito importante aí que o pessoal que já trabalha com áudio profissional, que já tem aí seu home studio, já tem um pouco mais de experiência, é a relação sinal-ruído, tá? Se você está num ambiente ruidoso, se você tem um ambiente aí que já tem aquele som ambiente, um ruído de ar-condicionado ou de um projetor que esteja instalado no teto, ou se você está na sua casa e tem o próprio ruído aí da sua casa mesmo, o cachorro latindo, etc e tal, que todo mundo fica preocupado se vai aparecer algum ruído ou não, a sua voz, que é o sinal principal para você que está gravando a voz, ela tem que ter um nível muito mais alto do que o seu ruído ambiente. Então isso é o que a gente chama de relação sinal-ruído. Você tem que estar muito mais próximo do seu microfone do que as outras fontes sonoras, que as outras fontes poluentes, né, que a gente tem em volta. Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é se o seu posicionamento no microfone está legal. Então, como escolher o microfone, tá? Eu estou usando um microfone aqui de um condensador, né? Um microfone de ambiência, um microfone que ele capta muito bem até uma certa distância, mas quanto mais longe eu fico, com certeza menos qualidade eu vou ter, né? A resposta dele se torna pior, né? A curva dele de resposta de frequência se torna pior e o meu sinal se torna pior, se torna mais sujo. E mesmo que eu entre em um software aí de edição e tente melhorar, aumentar isso, eu sempre vou aumentar o ruído junto, mesmo que eu use filtros e tudo mais. O melhor possível é não usar filtro nenhum, né? A melhor coisa é você ter a relação sinal-ruído ideal, você conseguir falar perto do seu microfone e você ter um áudio claro e limpo, né? Já na primeira gravação. Isso é o melhor possível. Por isso, um dos microfones mais indicados para você gravar o seu vídeo é o microfone de lapela, né? O lavalier, que é o nome mais conhecido dele. O microfone lavalier, você vai colocar ele ele fica com clips, né, na sua roupa, na gola da sua camisa, e ele fica muito mais próximo da sua voz, né? Muito mais próximo da sua boca. E por isso ele tem uma relação sinal-ruído muito melhor. Ele também é um microfone que tem uma captação que ele consegue captar numa distância superior, né? Normalmente as cápsulas são de eletreto e são muito mais sensíveis do que os microfones dinâmicos, que são aqueles microfones que a gente vê o pessoal usando para cantar, né? A diferença dos microfones dinâmicos é que eles suportam uma pressão sonora muito maior. Então, a pessoa, quando ela canta, normalmente ela exerce uma pressão muito maior, ela canta com muito mais força, muito mais potência, né? Do que quando a gente fala. Você normalmente fala muito mais tranquilo e com um volume muito melhor, né? Muito menor, né? Então, por isso que a gente usa, né, para gravar a voz em uma narração, a voz em um vídeo, em uma live, né? Por isso que a gente usa um microfone que tenha uma sensibilidade maior. A diferença básica de tudo isso é a qualidade que você vai entregar. E é por isso que agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o OBS, o que ele tem de ferramenta para a gente entender essa qualidade. Como você vai configurar sua entrada e saída aí sua entrada de áudio, né? E como você vai enxergar
se você está com qualidade ou não. Bom, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer no OBS é configurar a nossa entrada de áudio, né? Por onde a gente vai capturar esse áudio. Então, eu estou usando uma placa externa aqui, né? Estou usando uma interface externa, a interface da Focusrite. E aqui para vocês, só para a gente conferir, né? Eu já expliquei isso em outro vídeo, mas como a gente está falando agora especificamente sobre o áudio, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui na aba configurações, né? Na aba áudio, eu coloquei aqui no meu dispositivo de áudio, microfone ou auxiliar, a minha interface Focusrite USB. Tá? Estou usando uma 18.8 e eu tenho um microfone conectado nela e assim eu consigo ver os níveis de volume, etc e tal. O que é o interessante a gente perceber? Se você der uma olhadinha aqui embaixo, né, a gente tem aqui um nível de volume bem bacana, que a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo durante a nossa gravação ou transmissão, tá? Eu, nesse momento, eu estou gravando, né, aqui pelo OBS. Você pode ver aqui como eu estou fazendo. Eu estou usando o OBS para gravar esse vídeo. Não vou fazer nenhuma edição e ele vai ser... só vou juntar ele com outro vídeo que eu também fiz pelo OBS e ele vai ser feito o upload dele no YouTube exatamente como ele foi gravado, sem nenhum filtro, nada, para vocês verem exatamente como eu fiz, ok? Quais são as instruções do próprio OBS, tá? Vamos lá. Aqui, eu fazendo aqui tô dando um zoom aqui, só na nossa janelinha aqui do nosso mixer de áudio, a gente pode ver que nós temos aqui desde menos 60, se eu estou enxergando bem, até 0 dB. O que isso quer dizer? É a faixa de volume que a gente trabalha, tá? Porém, se você tem uma experiência com áudio profissional, se você tem um home studio ou se você já tem alguma experiência com gravação, você vai encontrar bastante material por aí que vai dizer que o nosso limite, né, tem que ficar dentro de menos 6 dB. Ou seja, seria aproximadamente daqui para baixo. Uma observação muito importante é que o OBS ele nos dá aqui um limite de menos 9 dB antes do overload, né? Antes da sobrecarga aqui, antes do que a gente chama de clip. E esse é um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem aí. Mesmo que leve, quando a gente passa aqui do menos 9, a gente tem a possibilidade de distorção, tá? Então, a gente tem aí o nosso sinal acima do nosso limite e isso porque não é que a regra do menos 6 dB não funcione para o OBS. É que, na verdade, o próprio OBS ele nos instrui a trabalhar no menos 9 e deixa essa marca de menos 9 por causa do tempo de atuação do meter e como uma margem de segurança. Então, se a gente passar um pouquinho, a gente ainda vai estar dentro do menos 6 dB e com isso com um volume adequado. Então, qual é a instrução? É muito simples. Eu disse que esse vídeo ia ser bem rápido, é muito simples. Nós temos que ficar aqui dentro de menos 20 para qualquer tipo de áudio, como som de fundo ou uma música, um som mecânico, né, que a gente chama, que você vai colocar junto aí como uma trilha, por exemplo. Então, durante essa trilha, o seu nível de sinal tem que estar aqui até o menos 20. E a sua voz principal, né, o seu narrador aí, ele precisa estar até dentro do menos 9. Então, qual é a indicação correta? É que a voz fique aqui dentro dessa região amarelinha, entre menos 20 e menos 9 decibéis no medidor do OBS, tá? Isso vai trazer para você uma padronização das suas transmissões e uma qualidade bem aceitável, né? Uma qualidade bem legal. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tá? É muito importante que a gente não entre nessa zona de clipe. Se eu falar um pouco mais forte ou mais próximo do meu microfone,
eu chego bem pertinho dela. Eu vou aumentar um pouquinho o meu ganho aqui na minha placa para vocês verem, tá? O som distorcendo, ok? Então isso aqui, o som está distorcendo. Se eu tiver nesse volume máximo, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui no volume do OBS e eu vou abaixar isso até chegar no meu volume ideal, ok? E ele marca para mim aonde foi o meu clipe, né? Aonde foi o máximo do meu overload. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado. Se vocês precisarem de alguma dica ou tiver qualquer dúvida, o meu e-mail está aí embaixo e eu espero poder ajudar vocês aí no que for possível.